Então, muito bem, aqui a gente tem um polinômio, certo? E o que que a gente vai fazer, ó? Vamos lembrar aqui. O polinômio, ele tem, ó, monômios, é uma adição ou subtração, poderia ter um sinal de menos aqui também, de quê? De monômios. E esses monômios não são semelhantes. Então, o que que a gente vai fazer? Para calcular o grau desse polinômio, a gente vai ter que calcular o grau de cada monômio que compõe este polinômio. Então, a gente vai calcular primeiro o grau desse aqui, ó, o primeiro monômio. Então, o grau desse monômio aqui, vamos verificar aqui, ó. Eu tenho 3xy. Lembrando que quem está sempre oculto aqui, que não aparece, é o nosso número 1. Então, eu tenho 1 e 1. Então, eu vou somar os expoentes. 1 mais 1 é igual a 2. Então, este cara aqui tem grau 2, certo? Vamos agora para o segundo. Eu tenho 2x². A mesma coisa, certo? Qual que é o expoente que está ali? 2. Então, ele também tem grau 2. E aqui, para finalizar, eu tenho z. Bom, z, quem está escondido aqui é o número 1, então ele tem grau 1. Então, o grau do nosso polinômio aí é grau 2. Então, aqui, ó, grau 2, certo? Então, o grau do polinômio é grau 2. O que que nós faremos agora? Agora, a gente vai calcular e vai ver qual é o grau em relação à variável x, y e z. Porque, olha só, esse polinômio aqui, ele é composto por x e composto por y e também composto por z. Então, a gente pode solicitar que qual é o grau em relação a determinada variável, certo? Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai separar esses monômios. Então, a gente vai fazer assim. Deixa eu colocar aqui para o lado. Faremos da forma. Primeiro monômio, eu tenho ali 3xy, certo? Vamos treinar algumas coisas. Primeiro, a parte literal, o coeficiente, né, desse monômio é 3 e a parte literal é xy. Então, agora eu quero saber qual é o grau em relação a x. Então, qual que é o grau em relação a x desse monômio? Olha só, no x, qual que é o expoente que ele tá aqui, ó? Expoente 1. Então, o grau em relação a x é 1, certo? Qual que agora é o grau em relação a y? Bom, veja lá, em y, a gente tem o que, ó? Y na 1. Então, se o expoente que está em cima do meu y é 1, qual vai ser o grau, então, dele? Então, grau em relação a y é 1 também, então, é grau 1. Então, você pode ver, ó, que a gente vai pegar cada monômio separado e vai analisar o expoente em cada letrinha. Bom, então, a gente tem o grau em relação a x é 1, porque aqui no x eu tenho o expoente 1. O grau em relação a y é 1 também. Por quê? Porque eu tenho o 1 em y também. Esse é o primeiro monômio. Vamos analisar agora o segundo monômio. Segundo monômio é 2x². Qual que é o expoente que está no x? É o 2. Então, esse cara aqui, ele tem grau em relação a x é 2. Então, o grau dele em relação a x é 2. Olha lá, 2. E o último monômio a gente tem aqui, ó, 4z. Então, qual que é o expoente que está aqui no z oculto? 1. Então, grau em relação a z é 1. Então, tá lá, ó, é 1. É isso aí, gente. Então, é bem fácil. Então, você vai separar os monômios,
que compõem o teu polinômio, que a gente viu aqui, ó. Esse é o polinômio inicial, e daí você consegue tirar o grau em relação às variáveis. Lembra que um polinômio pode ter várias variáveis, então, esse polinômio aqui, ó, ele é em relação a 3 variáveis, em relação a y, em relação a x aqui, né? E depois em relação... Opa, esse aqui é em relação a z, em relação a x e em relação a y. Então, aí você pode tirar o grau deles em relação a essas 3 variáveis. Vamos ver só um segundo exemplo aqui? Olha só, eu tenho um segundo polinômio. 10x ao cubo, 3x ao quadrado e 9. Vamos fazer aqui o primeiro monômio aqui, ó. Eu tenho 10x ao cubo. Qual que é o expoente que tá aqui em cima do meu x? 3. Então, grau 3 em relação a x. Então, grau 3 em relação a x. Nesse monômio aí, certo? Agora, vamos para o segundo monômio, 3x quadrado. 3x quadrado. Qual é o expoente que tá aqui? 2. Então, grau 2 em relação a x, certo? E aqui a gente não tem nenhum grau, ó, grau nulo, porque esse aqui ele não tem nenhuma parte literal, então é grau nulo. Então, 9 não tem grau. Isso aí, certo? Bom, então agora